Olá pessoal, eu me chamo Ramires Caroline, sou estudante de medicina do 4º ano da Universidade Estadual de Roraima e hoje irei falar sobre pé diabético. Antes da gente falar sobre o pé diabético, é importante a gente falar sobre o que é diabetes mellitus. Então, é uma doença metabólica crônica em que tem um aumento nos níveis de açúcar no sangue. Acomete 7,5% da população adulta entre 30 e 69 anos, e esse aumento da prevalência está associado ao envelhecimento da população, aos hábitos de vida, como obesidade, sedentarismo, tabagismo, hipercolesterolemia. E essa maior sobrevida do paciente que tem diabetes acarreta maiores complicações como doenças cardiovasculares, nefropatia, retinopatia e úlceras em membros inferiores. O pé diabético, é uma situação no qual o paciente com diabetes ele tem maiores chances de desenvolver infecção, ulceração ou destruição dos tecidos devido a uma neuropatia e uma angiopatia. Ocorre nos dois tipos de diabetes, tanto tipo 1 quanto 2. Acomete mais o sexo masculino a partir da 6ª década de vida. E as úlceras, elas têm a origem mais comum são as neuropáticas, mais 10% podem ser isquêmica e 25 a 45% podem ser mista. Então, como eu já havia falado, as neuropatias, elas são as origens mais comuns de úlceras no diabético. Ela leva ali um comprometimento dos componentes motor, sensorial e autônomo do sistema nervoso periférico. A teoria bioquímica, que explica a neuropatia, ela justamente fala que o aumento de substâncias tóxicas como o sorbitol e frutose, derivados ali do excesso de glicose, causa ali lesões das células nervosas. A neuropatia ela pode ser dividida em sensitivo-motora e autonômica. Então, a neuropatia sensitivo-motora é quando ocorre uma perda gradual da sensibilidade tátil e dolorosa. Isso faz com que o paciente aumente a vulnerabilidade desse paciente a traumas. E a neuropatia autonômica ocorre quando o paciente tem uma perda do tônus vascular, que acarreta em anidrose, levando um ressecamento da pele, fissuras e alterações nas unhas, fazendo com que seja uma porta de entrada a infecções. A angiopatia são alterações na parede do vaso sanguíneo, causado por uma calcificação da camada arterial média, dificultando o fluxo sanguíneo, levando ali uma isquemia, podendo levar. Então, quando afeta pequenos vasos da retina e rins, a gente tem a microangiopatia, e quando essas placas de gorduras que se depositam nas grandes artérias, como cerebrais, coronarianas e membros inferiores, a gente chama de macroangiopatia. Então, os sintomas mais comuns são queimação, agulhada, parestesia, dor, principalmente noturna. E nesse caso, se o paciente ele não relatar dor, não sentir dor, a gente pode ficar atento porque ele pode ter tido está tendo uma perda da sensibilidade tátil dolorosa, frio, câimbras, o ressecamento da pele, formando fissuras, hiperemia, vermelhidão, hipertermia, edemas. Então, como eu já havia falado, a neuropatia que promove a perda da sensibilidade protetora, da tátil e dolorosa, aumenta essa vulnerabilidade para traumas, levando o paciente a ter mais chances de desenvolver úlceras e mais chances de desenvolver infecções. Então, os germes mais comuns são o gram-positivo, o Staphylococcus aureus, e deve-se tratar com antibióticos dependendo da gravidade da infecção, se é leve, moderada ou grave. No tratamento, a gente deve fazer o controle dos fatores de risco. Então, se esse paciente é tabagista, faz uso muito de álcool, então deve cessar o tabagismo, cessar o alcoolismo, evitar se alimentar com alimentos tem muito colesterol, diminuir o colesterol, diminuir o açúcar. Deve-se, para tratar os pés secos e fissurados, passar cremes hidratantes, corrigir o calçado ou prescrever sapatos ortopédicos. E no caso de dor na neuropatia diabética, utilizar os antidepressivos tricíclicos, como a amitriptilina, nortriptilina, e drogas antiepilépticas, como gabapentina e pregabalina. Então, deve-se orientar o paciente, para ele examinar sempre os pés, para ele ter cuidado ali com a formação de bolhas, rachaduras, frieiras e ressecamento. Evitar colocar os pés de molho para não rachar ou ressecar e ser porta ali de entrada para a infecção. Evitar lavar o pé ou nunca lavar os pés com água quente. Evitar queimaduras nos pés, nunca andar descalço mesmo em casa e não tentar remover calos ou verrugas. Deve-se cortar sempre corretamente as unhas, não próximo da pele, também não retirar os cantos para evitar que essas unhas se encravem. Usar diariamente uma loção ou creme hidratante nos pés.
retirar o excesso desses cremes, né? E também secar bem as regiões interdigitais entre os dedos. Usar meias sem costuras e, no caso, deve ser usado um tecido de algodão ou lã, evitar os sintéticos. E também sempre usar sapatos confortáveis, que não comprimam os dedos e os pés. Os calçados ideais são aqueles mais fechados, macios e confortáveis, com os solados rijos que vão oferecer firmeza. E é importante sempre olhar, né, com atenção para ver se há alguma deformação, algum processo infeccioso, algum trauma ali que pode fazer com que esse paciente possa desenvolver uma infecção ali e, se não tratada, levar até a amputação. E é isso, muito obrigada.